Eu acho que é muito importante a gente ter essas iniciativas, né, de estar dando voz a essas pessoas. A gente sabe o quanto que a gente se sente invisível, né, invalidado. Então, é muito importante a gente estar nesse momento, que a gente possa estar contando a nossa história, fortalecendo outras pessoas que estão assistindo. Então, eu agradeço de coração essa iniciativa tão linda. Sim, sim. A intenção aqui, gente, é trazer informação, é trazer cada vez mais os pacientes para que as pessoas conheçam as histórias, as características, os sintomas. A Andressa, gente, ela tem SED, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. A sua é a hipermóvel, não é? E qual é a diferença da hipermóvel para outra? Então, hoje existem um subtipo muito amplo, né? O meu é o hipermóvel, então eu tenho deslocamento em praticamente todos os membros do meu corpo. Eu desloco muito fácil, eu fraturo com muita facilidade, luxação. Hoje a gente brinca lá em casa que a gente aprendeu a colocar tudo no lugar, né? Então, o meu pai consegue fazer ali toda a demanda de colocar no lugar, ajustar, a gente já sabe fazer tala, porque o paciente vai passando aos anos e vai aprendendo a conviver com a dor, com os sintomas. Então, eu tenho esse episódio muito grande de luxação. E desde pequena você Desde tinha pequena. Mas o teu diagnóstico, você teve com quantos anos? Meu diagnóstico foi com 17 anos. 17. Então, foram 10 anos onde a minha mãe sempre lutou até descobrir o meu diagnóstico. É uma história muito longa que vem desde pequena, onde eu nunca conseguia pisar com os pés planos, né? Sempre pisava na pontinha do pé, sem pisar com o calcanhar no chão. E nisso as professoras da minha escola isso me marcou muito. Uma professora da escola, ela ria de mim e ela falava para todo mundo que eu cavalgava igual um cavalo. Ela ria e fazia chacota dessa situação. Que absurdo. E eu lembro, isso me marcou muito. E a minha mãe também brigava comigo, porque ela não sabia, né? Ela não tinha um entendimento de mãe. Então ela falava, olha, pisa com o calcanhar no chão. Até que chegou num episódio onde ela colocou uma rasteirinha e amarrou com uma fita para eu conseguir pisar com o calcanhar. E ela não sabia, né, de toda a condição. Hoje ela fala, filha, me perdoa, né? Eu não sabia. Mas é porque todo mundo falava, essa menina tem que pisar com o calcanhar no chão, e não conseguia. Isso já era tanto característico da hipermobilidade quanto também do autismo. E a gente, naquela época, não tinha nenhum conhecimento de nenhuma das duas doenças. E nisso foram passando... Então achava que era uma coisa que você fazia porque você achava legal, era isso? Isso. Eu também era modelo, né? Quando eu tinha ali os 7 a 10 anos, eu fui modelo, então eu desfilava. E eu tenho as gravações do desfile, que é bem engraçado, que eu andava cavalgando. Eu não conseguia pisar com o calcanhar no chão. Mas desde pequenininha era essa frequência de luxação. E aí eu fui crescendo e até que chegou aos meus 10 anos. E depois dos 10 anos eu falo que a minha vida mudou totalmente. Foi onde eu parei de viver. Que aconteceu o fenômeno hormonal, que é a menstruação, né? Existem muitos relatos que depois da menstruação nas meninas a doença se ativa com mais força. Então, depois que aconteceu meu primeiro ciclo menstrual, eu não vivi mais. Foi aonde todos os dias eu passei. O hormônio feminino influenciou diretamente na sua doença, né? Isso. Na síndrome Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, gente. É difícil de falar também. Agora, eu tô lendo aqui que você tem a síndrome da taquicardia postural ortostática. Seria isso? Sim. Como você leu ali, eu tenho um diagnóstico muito amplo. É complexo, né? É amplo, são bastante... Olha só para vocês terem uma noção, gente. Ela tem também a síncope vasovagal, ela tem a síndrome da ativação mastocitária, ela tem transtorno do espectro autista nível 1, fibromialgia, você também tem, Andressa? Tenho. Meu Deus. Endometriose pulmonar. Essa eu nunca ouvi falar. Eu vou querer que você fale, mas primeiro eu vou querer que você fale da POTS, que é a síndrome da taquicardia postural ortostática. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que de todos os diagnósticos é a única que eu ainda não aprendi a conviver, mesmo depois de 19 anos tendo essas crises, né? Então, vou muitas vezes ao pronto-socorro. Inclusive, na semana retrasada, eu estava no pronto-socorro. E o que é essa síndrome POTS da?
ela dá taquicardia, né? Você também tem o problema no vaso vagal, é o desmaio. Então, em mim, né, o que acontece comigo é os meus batimentos chegam a um nível muito alto, a números altos, já chegou a 230 e ali chegou a 230, ele já abaixou muito rápido e eu desmaiei. Então, mas você desmaia e convulsiona ou desmaio? Só o Apenas desmaio, o desmaio. Só o desmaio. E eu já sinto quando isso vai acontecer. Então, toda a minha família já está preparada. Então, eu só sinto que vai acontecer, eu sento numa posição confortável, me cubro ali com travesseiros para não me machucar. Meu pai e minha mãe já ficam ali do meu lado. E é onde eu desmaio, né? Acontece por alguns segundos, eu já retorno. E hoje então você perde um pouco da consciência. Isso. Você só sente que vai desmaiar. E aí desmaia, apaga, perde um pouco da consciência e depois você volta. Isso. E hoje a gente já estamos preparados, né? Minha família já está preparada. Então a gente já tem oxímetro, a gente tem o próprio aparelho de pressão, a gente tem uma farmácia em casa, né, para isso. E quando acontecem essas crises, a gente já está preparado. Então a minha mãe já pega o oxímetro, já fica monitorando. O meu pai também, ele já faz ali a pressão, né, afere, né, minha pressão arterial. E aí a gente desmaia, acorda, desmaia de novo. Quando tá muito difícil, a gente vai pro pronto-socorro. Mas muitas das vezes a gente controla isso em casa. Só que é uma coisa que a gente não ainda... né, no meu caso, eu ainda não aprendi a conviver. Porque pode acontecer de eu estar andando na rua e desmaiar, né? Então, é bem perigoso. Por isso que é sempre aconselhável a gente estar andando com alguém junto, um acompanhante. Em hospitais, a gente exerceu o nosso direito de ter um acompanhante também. Porque quando eu recebo medicação na veia, né, intravenosa, eu preciso estar deitada. Eu ia falar isso. Então, você não tem autonomia. Não. Eu não posso você ficar sozinha. Você tem que estar acompanhada de alguém. Porque, por exemplo, se você está atravessando a rua e cai, né? Se você está em qualquer lugar, além do perigo, é claro, de bater com a cabeça e sofrer algum traumatismo, alguma coisa assim mais, né, mais forte. Então, meu Deus, uma doença que leva a outras síndromes, que leva a outros fatos que podem causar um acidente. E que complicação, hein, Andressa? Agora, o que é endometriose pulmonar? Então, essa é nova para mim. É um diagnóstico bem recente meu, né? Esse diagnóstico eu tenho há uns 3 meses, assim. Toda vez que o meu período menstrual chegava, eu entrava na pré-TPM, eu tinha um episódio muito grande no meu respiratório. Então, era todos os meses eu tinha pneumonia. Todos os meses atacava asma, bronquite, sinusite, a renite. Isso perto do período menstrual? Uma semana, direitinho. Uma semana. Era uma semana que eu passava todos os dias no pronto-socorro, fazendo inalação. Então, o meu respiratório era muito afetado. E eu sempre, desde pequena, eu tinha essas dores, essas cólicas menstruais. E eu também tinha dor abdominal crônica, que é uma das características da síndrome de Ehlers-Danlos. E eu tinha essa dor crônica abdominal e eles não sabiam o que era. Jogavam na conta da ansiedade, da depressão, falavam que era virose, me mandavam para casa. E aí jogavam pro gastro, do gastro ia pro cirurgião geral, jogava pro outro, que jogava pro outro. Parecia um jogo de futebol, né, gente? A bola no pé de um, que joga para outro, que joga para outro, que joga para outro, né? Já que a gente está nesse momento aí de Copa, era isso. Sim. Eu era a bolinha que eles iam chutando até alguém me aceitar. Então, passei em muitos gastro, em muitos médicos ginecologistas, em todas as especialidades eu passava e ninguém sabia o que eu tinha. Até que, de tanta gente brigar, eles fizeram uma videolaparoscopia exploratória abdominal para ver se tinha foco de endometriose, porque eu chegava berrando de dor no hospital e tomava muito tramal, tanto que hoje eu tenho reação ao tramal de tanto que eu tomei. E eles falavam, olha, vamos então abrir ela para ver o que ela tem. E nisso fizeram, né, a cirurgia. Não aonde? Não, peraí. Na barriga. Na barriga, né? Foi a videolaparoscopia, então foram só 3 furinhos, só que não encontraram nada. E o meu pós da cirurgia foi horrível. Foi um mês que a minha mãe me tratou como um neném. Ela não deixava eu fazer nada sozinha. Para eu levantar da cama todos os meses, ela me carregava, ela me levantava, ela me dava banho. Foi o mês inteiro. Sentia muita dor. Lá em casa tinha escada, então eu não saía de casa. A minha alimentação foi muito restrita também. E
e eu não cicatrizava. E eu não sabia por que não cicatrizava. E inflamava os pontos. Eu sentia uma dor imensa. E toda vez que eu voltava pro retorno, a médica olhava e falava: olha, você já tá boa para voltar pra escola. Você não precisa ficar em casa. E aí minha mãe falou: não, lá tem escada, ela não pode. E não tá normal essa dor dela. E chegou que em uma das vezes eu fui pro pronto-socorro adulto, né? Eu já tinha saído do pediatra e fui pro pronto-socorro adulto. E foi onde eles quase me mataram. Que eu cheguei com uma dor imensa, um mês depois da cirurgia. E cheguei com muita dor. Eles me deram 3 doses de diazepam, que é uma dose para derrubar um cavalo. E eu não conseguia... Me deixaram longe da minha mãe, né? Dentro da emergência, sem um acompanhante. E nisso a enfermeira chegou lá e eu gritando de dor. Eles me deram furosemida para dilatar a minha bexiga e coletar a urina diretamente da bexiga, porque eu não conseguia andar. E me deixaram lá 1 hora, 2 horas. Até que chegou 2 horas, eu não aguentava mais, minha bexiga dilatada. A dor tinha voltado. E aí a enfermeira chegou e falou bem assim: fica quieta, por que você tá gritando? Você tá assustando todos os pacientes que estão entubados. E nisso eu fiquei com tanto medo. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu tô fingindo? Será que isso é coisa da minha cabeça? E aí foi onde eu mordi a minha boca e eu não gritava mais. Só que eu mordi a minha boca de tanta dor. E aí chegou o enfermeiro, eu falei: por favor, me tira daqui. Ele falou: mas você não consegue andar, a gente não coletou ainda sua urina. Eu falei: por favor, eu imploro, me tira daqui dessa sala. E aí foi onde a minha mãe já estava ali na porta. A minha mãe me levou no banheiro. Só deu tempo de eu chegar com a boca toda ensanguentada no banheiro, contar pra minha mãe o que aconteceu lá dentro, a violência que eu sofri. E a minha mãe, né, mãe é mãe, então a minha mãe ali já exerceu os direitos dela de tirar a enfermeira de perto de mim e não passar mais ser atendida por ela. E aí depois eles viram que voltou um cisto que eles haviam removido na minha cirurgia. Só que daí eu não iria abrir de novo, porque é um procedimento que, para quem tem SED, não cicatriza. A gente tem a produção de colágeno muito devagar. Então, o nosso colágeno ou não produz, ou ele produz muito lento. E aí, por a isso... SED, ela é uma doença que ela tá diretamente, ela é ligada ao colágeno. Isso, então a gente... Então, por isso que você não conseguiu se recuperar da cirurgia. Exatamente. E na época a gente não tinha noção nenhuma disso, tanto que eu fui entubada, minha traqueia deslocou, porque hoje eu sou totalmente hipermóvel, né? Eu preencho todos os pontos, eu tenho muito colágeno na parte do pescoço, traqueia desloca. Ai, meu Deus, que nervoso. Nossa, quando você fez isso aqui, ai, meu Deus, que nervoso. Então, tudo sai do lugar, a minha mandíbula também. Eu tenho a parte no meu quadril que eu viro a minha perna pra trás, igual Curupira. Nossa. Eles na escola me chamavam de Curupira, porque eu virava a perna pra trás. E nisso, os médicos achavam super normal uma menina conseguir ter essa elasticidade tão grande. Normal. Super normal. Gente, na cabeça deles, né? Porque na minha não é normal. Eu já tô aqui, ó, com um nervoso aqui, que ela já fez assim com a traqueia. Eu achei que o negócio é clect. Não, ela fez rapidinho, parecia uma mola. Ai, meu Deus. Que nervoso. Já tô suando aqui, gente. Meu Deus. Então, são coisas que foram vários pontinhos que podiam ter sido ligados se um médico olhasse pro meu caso e falasse: olha, é uma raridade, né? Mas não, eu não tinha esse olhar, então aos poucos eu fui piorando. Então com 14 para 15 sem anos, diagnóstico e piorando e piorando e sem diagnóstico. E tomava medicação, tinha que parar. E quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tentei tirar a minha vida. Foi um momento muito difícil, porque desde os meus 10 anos sofrendo, eu não tinha a mesma vida que as minhas colegas da escola tinham. A doença rara em si, ela tirou tudo de mim, né? Ela tirou a minha liberdade, ela tirou... Sem diagnóstico, sem saber, passando por tudo isso, não conseguia ser uma adolescente normal. E teve um dia que você falou: vou desistir. Sim. Só que o que eu queria não era tirar a minha vida, eu queria tirar a minha dor. Sim, acabar com aquela dor. Acabar, porque eu ia para médico, ia para psicólogo, psiquiatra, e ninguém. E até que chegou um momento onde minha mãe falou: olha, você acredita em mim? Eu falei: acredito, mãe. Então ela falou: então eu também acredito em você, eu acredito que essa dor é real e a gente vai descobrir. E foi numa época onde eu já estava com o meu emocional abalado, né? É muito importante para o paciente que tem a doença rara ou que está em busca de um diagnóstico tratar o seu emocional.
porque a gente nunca sabe quando vai ter um diagnóstico a mais ou quando seu diagnóstico vem. E a minha mãe olhou e falou: vamos então, se a ansiedade, se a depressão, vamos encher a sua cabeça de coisa. Então ela me colocou na aula de violino, na aula de dança, na aula de pintura, na aula de canto, na aula de coral. Mas isso não tem nada a ver com dor, tadinha, mas mãe quer ajudar, né, de alguma forma. E aí ela me acompanhava em todas as aulas e ela ficou muito preocupada depois dessas tentativas, né? E ela me levava nos médicos, assim, às vezes eu tinha 3 médicos no dia e ela vivia só pra mim, pra gente fazer essas agendas junto com ela. Então ela sentiu muito medo de me perder naquela tentativa. E eu falei, então eu também vou, né, tentar ali, só que a dor não passava. E ela conseguia ver isso, que piorava a minha dor e não passava. Até que chegou numa apresentação de Páscoa do violino que eu fui tocar. E nisso que eu fiz esse movimento com esse braço, eu acabei rompendo os ligamentos. Meu Deus. Só fazendo um movimento. Foi tocar violino. Gente do céu. E eu rompi os ligamentos e meu braço paralisou, da parte da mão até o antebraço. Eu não tinha movimento nenhum. Eu perdi o meu movimento. E foi mais uma jornada, né? Porque eu estava no ensino médio, estava ainda na escola, tinha que escrever, não tinha um diagnóstico. Teve que faltar aula, porque não tinha como. Gente, imagina a dor. Meu pai amado. E foi aonde na escola eu não tinha o apoio que eu deveria ter. E foi mais uma decepção imensa, porque aconteceu um episódio onde um professor, ele pediu para fazer a prova, só que eu tinha faltado, né, no dia que ia ser feita a prova, e fui entregar para ele o meu atestado, porque eu estava no médico, e ele não aceitou, né? E nisso continuou ali o pessoal se juntando em dupla para fazer a prova, e eu aguardando para entregar o atestado. Quando eu retornei, já não tinha mais ninguém para fazer dupla comigo. Eu, sem conseguir movimentar o braço, ele só me entregou a prova e me obrigou a escrever. Ele falou, você não vai sair da sala. Eu falei, professor, eu te entrego a prova em branco aqui agora, mas, por favor, me deixe sair da sala. E ele não deixava eu sair da sala. E eu, naquele pânico, naquele medo, sem celular dentro da bolsa guardado, desligado, eu não podia sair da sala e fui forçada a escrever. Tanto que na prova, eu escrevi com essa mão, a mão esquerda que eu não domino. Eu escrevi assim, me desculpa, mas eu não consigo escrever. Meu Deus! E eu só esperei ele sair. A pessoa conseguiu, um profissional da educação fez um negócio desse, gente. E foi um momento ali que eu entrei em pânico. Eu comecei a ter crise de pânico, eu comecei a chorar, eu comecei a tossir, passar mal. Eu falei, professor, eu vou desmaiar dentro da sala de aula. E ele nem aí pra mim, até que ele saiu saiu da frente da porta. E nisso que ele saiu da frente da porta, eu só visei ali chegar até a porta. Atravessei a sala, corri, fui pra direção. Nisso a minha mãe chegou, me acalmou. E eu tive que mudar de escola depois desse episódio. Não tinha mais o acolhimento escolar que deveria ter tido. E você chegou a falar, sua mãe chegou a falar com a diretora, com os coordenadores, a gente na época ver o que faria? Porque, gente, é um absurdo. Um médico maltratar um paciente, um professor, numa situação dessa. Ela tinha... Foi um acidente que você sofreu sem querer, né? Porque a sua doença, você não sabia que tinha essa doença, então... Gente, imagina, se alguém acha que você fez isso por querer, gente, ninguém nem consegue. Se você for tocar um violino, uma pessoa normal, não vai acontecer isso. Mas por conta da sua doença,